Vinheta nova, mais um café gostoso de sempre. Sheilinha, a gente tá trazendo hoje um tema que é tão sério que tem um dia específico para ele. E aí a gente tem uma arte que caracteriza justamente o que é alienação parental, né, Sheila? Que muitos pais ficam, mas eu não sabia que era. Olha aí o que é, explica pro pessoal. Vamos lá, agora a letra não é desse jeito, eu não enxergo mais assim. Se levanta e vem pra cá, vamos pra tela, que ajuda você aqui, ó. Bora. Olha bem, realizar a campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade e maternidade. A gente pensa que é brincadeira, Fernanda, mas muitas vezes quando o pai sai de casa ou termina uma relação, ou às vezes nem chega a morar ou a conviver, a mãe não aguenta os defeitos, não aguenta a separação, não aguenta a distância e joga tudo pro filho em relação ao pai. Ou vice-versa. Ou vice-versa. E aí acontece normalmente. O que é isso? É desqualificar a capacidade dos genitores, de um dos genitores, no papel de ser pai. E muitas vezes na própria autoridade, Fernanda. E aí o que acontece? Na cabeça da criança, ela vai perdendo o interesse, ela vai perdendo afeto do outro, ao ponto que a própria criança, ele não queira conviver com o pai. Ou com a mãe. Ou com a mãe. Me lembre sempre, por favor, Fernanda. Eu lembro aqui, porque depois os meninos ficam mandando zap pra gente. Vocês só falando, não, a gente tá falando dos pais também, das porque mães. eles sofrem muito também, Isso. Fernanda, em relação a isso. Tem uma outra característica que é essa dificuldade, né? Ou seja, dificultar esse contato da criança ou do adolescente com o genitor. Isso, Fernanda. Agora, sabe o que é mais comum? É a falta de compartilhar. Os pais não compartilhar depois da separação o que acontece com o filho. Muitas vezes, Fernanda, qual é a escola que ele está estudando? Se ele está tendo algum tipo de problema de saúde, se ele está tendo algum tipo de problema na convivência com a escola. Então, o que acontece? Quando dos genitores, na visita ou quando está na presença da criança, ele não está sabendo de nada do que está acontecendo no filho. Como é que ele vai criar laços de afeto, laços de contato, se ele não tem conhecimento? Né? Então isso é a dificuldade, é essa omissão. E muitas vezes isso é feito justamente para magoar. Porque na disputa, uma das partes quer ter razão. E ter razão significa ter o filho do seu lado para lhe garantir que você é a pessoa certa. Que você está certo. Você pega a criança como um peso. Né, para você ganhar autoridade, para você dizer, tá vendo? É seu pai que não presta, tá vendo? É sua mãe que não presta. É seu avô que não presta, é sua avó que não presta. O que era que qualificava, que caracterizava, ele acabou de dizer. São frases, são coisas repetitivas. Olha bem, pequenas, Fê. Mas você tem uma ideia, uma das coisas mais graves que acontece com essas características, aqui com essa característica, às vezes é realmente a acusação de abuso. Sério, Sheila? De abuso, que um dos pais, ele diz que a criança está sofrendo, porque aí realmente é um indício para se afastar. Então, o que acontece? Quando é verdade, há todo um processo, e aí realmente, até o próprio Ministério Público, num processo de divórcio, ou até no própria ação de alienação, que ele pode ser incidental ou independente, vai ter prova suficiente, porque você tem psicólogos acompanhando, tem todo um processo para pesquisar. Mas se não for, se for uma acusação falsa, você está causando uma dor igual, como se realmente a criança tivesse sido abusada, Fernanda. Tem mais características aqui do que é alienação parental, dificultar o exercício da autoridade parental. Ou Sheila, isso aqui seria assim, o pai dá uma ordem, a mãe tira essa ordem, assim? Exatamente. É como se ela ignorasse. Porque como eles estão separados, muitas coisas, por exemplo, quando ele está em casa ou quando ele quer alguma coisa no final de semana que o pai permite, a mãe vai e diz que não. Eu quero fazer judô. Tipo, Desirê deu aqui no ponto a ideia do celular, é isso? Exatamente. Um quer celular, o outro dá o celular, conversa, tenta educar o filho da necessidade de ter celular e o outro não. Então fica a disputa. Em vez dos pais conversarem, tomar uma decisão em conjunto. E criança é esperta, fica sabendo quem é sim, quem é não, quem é mais ele vai jogar, quem não é. Mas nesse jogo, enquanto a criança diz ser esperta, ela é a vítima nessa relação. Então, muitas vezes, nesses argumentos paralelos, um diz uma coisa, o outro diz outra, chega as ofensas. Ah, seu pai é ausente, foi seu pai que lhe abandonou, foi por conta... E a criança, Fernanda, você como psicóloga sabe disso? Claro. Muitas vezes a criança fica na cabecinha dele imaginando que o motivo da separação foi ele. E aí são problemas no futuro, assim, que você vai ter, porque você vai ter que conviver com uma criança com problemas, com estima baixa,
realmente com quadros de depressões, porque a pessoa que era para amá-lo, que era para protegê-lo, de uma forma até biologicamente falando, que são os pais, não, usam como objeto. Né, realmente desqualifica essa relação familiar. Para a gente fechar aqui do que é alienação, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, E a convivência interessante é familiar, gente. Isso está incluindo os avós, os tios. A alienação, ela pode partir também de uma avó. Que não gosta da sogra. Vamos pensar no caso da separação e o pai reconstituiu família. Isso. E aí eu tenho um filho. Eu posso exigir que o meu filho não conviva com a atual namorada, com a atual esposa do meu ex-marido? Olha, Fernanda, é complicado você exigir isso. Não Juridicamente, você não... Acontece. E como acontece? Exatamente, foi por uma questão muito psicológica e emocional. Aqui, ó. Você tem direito à convicência familiar? Imagina, ele vai ter irmãos. Pode ter irmãos nessa nova relação. Agora, até que prove que esse pai ou essa nova mãe, nessa relação, que pode virar realmente uma mãe e um pai afetivo, que é assim que anda a relação, para que essas novas relações criem uma afetividade. Se você não permite isso, se você já aliena o filho, que a nova esposa, o novo marido do seu pai não é uma pessoa bacana, não quer que você conviva, porque é uma pessoa negativa, que é uma pessoa grossa, que é uma pessoa analfabeta, que é uma pessoa assim, que é uma pessoa... Se você causa esse temor, a criança vai evitar. Porque nos finais de semana, o marido, ou o pai, ou a mãe vai ter que se afastar da família, vai isolá-lo da nova realidade que ele convive, dos outros laços que ele está construindo. Isso é muito difícil. Isso causa realmente uma dor na criança e aí tem a questão das medidas jurídicas. Não dá tempo pra gente mostrar todas, mas eu queria, Sheila, que você explicasse pra mãe ou pro pai que está assistindo hoje o programa e disse, puxa, eu tô passando por isso. Qual é o caminho legal que ele deve seguir? Olha, Fernanda, se o processo já existir, se for já tiver no processo de guarda ou de definição em relação nesse divórcio, incidentalmente, se isso estiver acontecendo e você tiver prova, durante o processo você pode sim requerer ao juiz esse tipo de medida. Qual é? O próprio juiz vai provando, conversando com psicólogas, né, com a própria criança, ouvindo a criança. Ele pode ter medidas de chegar à multa, uma boa reprimenda. Ele pode ampliar, Fernanda, e modificar o tipo de convivência da criança com o pai ou com a mãe. Se a mãe está alienando, se chegar a um certo ponto que torna prejudicial à criança, ele pode perder, por exemplo, o direito até da moradia, dependendo do grau em que esteja, porque nesse momento a proteção é da criança. Exatamente. O judiciário tem que proteger, e a ideia da alienação parental, protegendo a criança, você vai ter no futuro uma pessoa muito mais saudável. Então, durante essa relação pode gerar multa, você pode, muito bem, o juiz pode inverter essa relação, como se realmente for provado a alienação, em certos graus, ele pode realmente, por um bom tempo, ser privado dessa convivência. Ou então, que é mais comum, Fernanda, é ser obrigado a fazer realmente um acompanhamento psicológico. E aí biopsicossocial. Social, exatamente. Beijo, minha amiga. Obrigada, boa viagem, tá? Obrigada, querida. Agora, deixa eu só dar uma dica. Demais. Tem um filme muito bacana que chama-se A Vida é Bela, onde um pai, mesmo diante de toda uma situação da guerra, ele protege a mente da criança, tornando aquilo menos danoso. É isso que os pais têm que fazer. Não é fácil, porque você tem suas mágoas, mas é tentar realmente fazer de tudo para proteger e preservar o a bem parte maior, emocional, que são os filhos. filhos. Exatamente. Boa viagem, grava viagem demais lá em Portugal pra